Olha, esse café da manhã tá bem montado. Temos aí leite, fruta, pão, queijo, presunto e um suco, além de geleia, margarina, mel, granola. A gente pode comer de tudo, doutora Rafaela? Pode, sim. No café da manhã tem que se comer de tudo. É sempre importante ter o leite, ter uma fruta, ter sempre um queijo ou um pedacinho de queijo branco, requeijão, geleia. Pode se comer de tudo, só que na quantidade certa. Então a gente pode comer de tudo na quantidade certa. A gente tem outra imagem aí de um café bem mais farto aí, com frutas, com outras coisas também. Vamos ver a próxima imagem para a senhora relatar um pouco. Doutora, por exemplo, no café da manhã, se eu acordo tarde, eu devo comer, tomar o café? Por exemplo, eu já tomei quase meio-dia, a gente pode tomar o café ainda, vai direto para o almoço, como é que a gente faz? Qual é o correto? O correto seria acordar cedo para ter todas as refeições. Mas já que não teve como tomar o café da manhã e já está no horário de meio-dia, o ideal é que você já comece mesmo com o almoço, porque senão você vai só atrasar mais seu relógio biológico. Certo, então, quem acordou tarde, a dica que eu gostaria que a senhora repetisse mais uma vez. Acordou tarde, vá logo para a refeição seguinte, que no caso é o almoço. Não tem problema, né? Não. Doutora, e quando eu amanheço sem fome, o que eu devo fazer? É normal a gente amanhecer sem fome? É normal, quem tem um ritmo muito de vai acordar cedo, já vai trabalhar, geralmente não tem muita fome, mas tem que comer, tem que forçar, tem que comer uma fruta, tomar um café com leite, ou um copo de suco, uma vitamina. Aí, esse café tá bem farto, né? Esse daí já tá bem mais farto. Tem fruta, bolo, presunto, pão, queijo, granola, o suco. A gente pode aproveitar de tudo daí, só que como eu sempre falo, a quantidade tem que estar sempre certa. Também não dá pra gente comer 3 tipos de fruta no café da manhã. Doutora Rafaela, e por exemplo, o café com suco, a gente pode, tanto faz, não tem nenhum problema no organismo, a gente misturar o café com o suco que é gelado, isso não tem problema? Não tem nenhum problema. Café e suco, tudo cabe pro café da manhã. Certo, e aqui na nossa região nós temos alguns alimentos que sempre estão presentes na nossa mesa. Vamos mostrar aí o primeiro dele, ó, o cuscuz. Cuscuz é que todo mundo gosta, né? O cuscuz com ovo, com manteiga, pode? O cuscuz engorda? Cuscuz, tudo engorda, só vai da quantidade que você come. Cuscuz, ele pode entrar numa dieta para quem quer perder peso, numa dieta habitual para quem quer só manter seu peso. É só saber comer a quantidade certa. Vamos ver o nosso próximo alimento, que a gente também tem bem conhecido aqui. Ó, o beiju, a tapioca, algumas pessoas conhecem como tapioca. Beiju de manteiga, beiju com coco, beiju com ovo, com queijo coalho. Tem de vários sabores aí. Eles são calóricos? São calóricos, sim, mas sabendo a quantidade, você pode consumir. Claro que você não vai comer um beiju todo com muita manteiga, com carne ou com ovo. Você pode comer com metade de um beiju, bota uma manteiga ou bota um pedacinho de ovo, mas pouco. Mas comer só um é quase difícil, viu, doutora? Eu conheço pessoas que comem de 3, 4, o problema é que a gente peca pelo excesso. E aí, por exemplo, se eu pequei e cometi esse erro aí, comi 2, 3 beijos ou tapiocas, durante o dia como é que eu faço? Eu dou a diminuída no almoço? Vai diminuir a quantidade de massa, já que consumiu tanto no café da manhã. Não for no almoço, diminui um pouco do arroz, no lanche diminui questão de pão, de massa. Vai sempre balanceando. É isso? Vamos ver o próximo alimento? Ó, o próximo alimento é o bolo de milho. Também é calórico, doutor? Também é calórico, mas não quer dizer que você não vai poder comer uma fatia, mas uma fatia pequena. E o milho, doutor? Por exemplo, à tarde é muito comum a gente ver as pessoas vendendo milho aqui em Teresina e em outras cidades do Piauí, o milho no meio da rua. Ele é calórico? Eu posso fazer um lanche, comer apenas um milho no lanche da tarde? Pode, o milho não é tão calórico não. O milho ele serve mais para a questão da saciedade, encher o estômago, mas ele não é tão calórico não. Cabe num lanche perfeitamente. Vamos ver o próximo alimento? O pão, doutor. O pão é liberado no café da manhã? Pão é liberado, uma unidade de pão francês, que no caso aí, sem o miolo, que a gente sempre recomenda para no café da manhã retirar o miolo do pão, já que não tem o hábito de fazer comer o pão integral. O pão francês pode ser consumido sem o miolo. Então, para quem está em casa, um pão pode. Você não pode comer um pão pela manhã, uma tarde ou à noite, isso não pode. Não. Então, comer um pão, está satisfeito. Tá satisfeito. Assim que tem que ser? Isso. Próxima imagem. Olha, o pão de coco, esse é bem doce, né, doutora? O pão de coco a gente já tem um problema aí, que o pão de coco, já além do pão em si, ainda tem que açúcar, vem o coco, ele já se torna um pouco calórico. Quem for consumir esse pão durante o café da manhã, tem que dar uma maneirada no restante do dia. Doutora Rafaela, e o pão de fibras, pão de muitas sementes que as pessoas compram, né? O pão integral, no caso, ele é calórico ou não? É uma dúvida de muita gente.
Não, ele tem a caloria menos do que o pão francês. Ele é mais saudável, mais digestivo. Só que também você não pode consumir liberado. Ele também tem a quantidade certa para você consumir dentro do café da manhã. O ideal é de 1 a 2 fatias de pão integral, que é o pão de forma com grãos, que a gente recomenda. Mas ele é calórico também, se comer em grande quantidade. É calórico em grande quantidade. Ok, então eu vou lhe convidar para sentar novamente. Enquanto isso, nós temos perguntas dos nossos telespectadores. Doutora, faz bem comer comida no café da manhã? Então, doutora Rafaela, dá para comer arroz, carne, panelada, essas coisas no café da manhã? Não, infelizmente não. A gente sempre prefere que a pessoa coma mesmo uma coisa mais leve, mais saudável no café da manhã e evite estar comendo essas coisas tão calóricas no café, porque não vai caber no cardápio do dia e seu limite de calorias vai extrapolar. E aí é como se a gente estivesse fazendo 2 almoços, é isso? 2 refeições? Exatamente, fazendo 2 refeições igual ao almoço. E aí seria o dobro no organismo. Isso. Doutora Rafaela, por que algumas pessoas comem tanto e não engordam? Aí é do metabolismo da pessoa. A pessoa que tem um metabolismo mais acelerado, ela tem essa facilidade de perder, de manter o seu peso. Ela consegue consumir mais e não aumentar de peso, vamos dizer assim. Mas isso vai de pessoa para pessoa, metabolismo para metabolismo. E é verdade que tem pessoas que comem pouco e estão sempre engordando? Existe essa história? Também continua na mesma história do metabolismo. O metabolismo de cada pessoa é diferente. Tem pessoas que têm mais facilidade, tem pessoas que têm essa dificuldade, que mesmo fazendo dieta não conseguem. E aí tem todo um trabalho para poder a gente melhorar esse metabolismo. Depois do café da manhã, qual é o tempo correto de eu comer algo? E o que eu devo comer nesse intervalo até o almoço? No intervalo até o almoço é ideal que seja depois, 2 horas depois do café da manhã ou 2 horas antes do almoço. Você pode comer uma fruta, uma barra de cereal, um iogurte ou um copo de suco, que vai dar um pouquinho de saciedade para você chegar até o almoço. Bom, e falando em almoço, doutora, quais são os alimentos indispensáveis no almoço? No almoço tem que ter verduras, legumes, cereais, vegetais em abundância e a sobremesa a gente bota uma fruta, um copo de suco. E como é que eu faço para almoçar sem engordar, almoçar bem sem engordar? Almoçar bem sem engordar é como eu falo, abusar das verduras, dos legumes, dos vegetais, comer pouca massa, que é o arroz, no caso o macarrão, e sempre consumir uma proteína que vem da carne, um pedaço de frango. Olha, e falando nesse assunto, a doutora Rafaela preparou um cardápio balanceado para o seu almoço. Ela montou vários pratos